Você já ouviu alguma história que te inspirou e te motivou a fazer algo? As histórias nos mobilizam, mas eu quero compartilhar com você não como você escuta as histórias e se inspira, mas sim como você conta histórias que vendem e que vão ajudar você a influenciar o seu cliente, influenciar os seus fornecedores e até os seus colaboradores. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, e espero ainda mais que a sua história seja uma história de exemplo a ser seguido. Quem sabe uma história que pode inspirar líderes, liderados, clientes. Quem sabe a sua história pode influenciar fornecedores. E as histórias, elas servem para nos tornar quem nós somos. E se você desenvolve o poder e a narrativa de usar histórias estrategicamente para alcançar melhores resultados, você vai desenvolver o poder do que a gente chama, que envolve storytelling, que são as histórias que vendem. Se você está chegando pela primeira vez no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva porque semanalmente, ative o sininho, você vai ter acesso a um conteúdo muito prático, provocativo e inspirador. E o conteúdo de hoje tem a ver com as histórias, Desde os antepassados, nós aprendíamos sentados ao redor de uma fogueira, ouvindo histórias, contando histórias. Nós aprendemos observando as histórias dos nossos pais, dos líderes, das pessoas que passaram pela humanidade. Esse é o principal aprendizado, através da observação, através do que Albert Bandura chamava de aprendizagem vicária, que é a aprendizagem real. É aquela em que você observa e você vai lá e replica aquilo que você se identifica. Então as histórias, elas ativam um gatilho mental, que é inconsciente inclusive, que é o gatilho mental da prova social. Nossos pais, nossas avós já diziam, né? Pelo menos meus pais e minha avó diziam: me diga com quem andas, eu te direi quem tu és. Tanto é que uma preocupação que eu tenho com as minhas filhas é com quem ela vai se relacionar, porque isso vai moldar o jeito dela enxergar o mundo. Além das referências que ela tem em casa, as referências da escola, dos amigos, vão influenciar muito a vida dela. Inclusive, quando nós estamos negociando, vendendo, as histórias que contamos de vendas vão influenciar o outro. As histórias de sucesso, elas despertam necessidades potenciais, elas demonstram alinhamento de repertório. Se eu conto uma história que o outro se identifica, elas muitas vezes fazem com que o outro se identifique, tenha segurança para tomar alguma decisão, se identifique com algo. E a grande sacada é que as histórias de vendas, elas podem ser usadas de forma estruturada. Existe uma lógica para você contar uma história de vendas para um cliente ou para um fornecedor. Eu vou contar os dois exemplos aqui. Imagina o seguinte, imagina que você é um profissional que precisa vender um projeto, você vai vender uma ideia ou vai fechar algum negócio com algum cliente, ou você precisa prospectar e criar credibilidade. Em meio a conversas, pode dizer, inclusive, nós tivemos a oportunidade de... E aí você vai contar uma história. Essa história, ela precisa seguir uma lógica que é o seguinte. Se eu estou falando com alguém, eu preciso usar um repertório parecido com aquela pessoa. Se eu estou falando com um comprador, eu vou contar a história de outro comprador. Se eu estou falando com um empresário, eu vou contar a história de um empresário. Se eu estou falando com um profissional de determinada área, eu vou contar o caso de alguém que ele se identifica. Se eu estou contando um caso para uma indústria, eu vou contar um caso de um segmento parecido. Às vezes, eu posso contar o caso de uma grande empresa para uma pequena, que ela fala, mas essa empresa que está contando é muito grande, é muita areia para o meu caminhãozinho aqui. A não ser que essa empresa quer se tornar grande. Talvez você mostrar que você atende pode ser interessante. E aí, em meio ao seu discurso, você vai dizer quais eram as necessidades que esse interlocutor tinha, quais eram as dificuldades, que tipo de solução você ofertou e quais resultados ele alcançou. Então imagina que eu estou conversando com um diretor de determinada empresa, eu vou dizer, inclusive, a gente teve recentemente conversando, né, e desenvolvendo um projeto com o diretor da indústria do segmento tal, às vezes você não precisa dizer qual é a empresa, ou qual era o cliente, e ele tinha essas e essas necessidades. Ele tentou resolver desse jeito, nós fomos lá,
e com a nossa solução ajudamos ele a ter isso, isso e isso. E o resultado foi X, Y, Z. Mas eu falei muito aqui sobre nossa empresa, sobre nossa história. Eu queria saber mais sobre as suas necessidades. A probabilidade do interlocutor te trazer informação é muito maior. Agora imagina que você está negociando com um fornecedor. Então eu estive recentemente treinando um grupo de negociadores, 50 negociadores de uma grande empresa do segmento do varejo, e eles têm o desafio de negociar com grandes empresas multinacionais que estão no mundo todo e com pequenos produtores. Imagina que você vai negociar com uma grande empresa que chega impondo as suas condições e você precisa se posicionar. Então você pode dizer para ela, você já conhece bem a nossa empresa? Conhece o quê? Deixa eu te explicar. Você conta uma história e fala, inclusive a gente teve um fornecedor que é uma empresa global, a gente esteve conversando com o vendedor, depois a gente conversou com o diretor e eles tinham tal e tal desafio, eles quiseram impor uma condição desse jeito e aí a gente mostrou para ele toda a nossa estrutura. Ele tinha necessidade, inclusive, de trabalhar mix de produto, de posicionar o seu produto para esse e esse cliente. E o que a gente fez? A gente fez um estudo desse jeito, começamos com um produto combate, fizemos tal e tal coisa, assim, assim, assado, e hoje eles passaram a ser nosso principal fornecedor. Você conhece o fornecedor tal? Dá uma olhada como eles estão lá no PDV. Hoje nós somos o principal canal de vendas deles em tal e tal e tal região, para atender o cliente desse perfil. Inclusive, uma vez por mês, a gente tem todas as nossas caixas, todos os nossos caixas, oferecendo o produto deles para mais de 1 milhão de clientes que passam pelos nossos negócios nesse período. Isso seria interessante para você? Agora imagina ele visitar um pequeno produtor. Pequeno produtor, não está querendo fazer tal coisa. Fala, pô, inclusive sabe que a gente começou um trabalho com um pequeno produtor que trabalhava com isso, isso e isso. E aí ele tinha tal e tal desafio, a gente com a nossa parceria fez isso, isso e isso, e ele teve tal e tal resultado. Adivinha o que acontece nessa hora? A pessoa escuta, ela se identifica com aquela história. E à medida que ela se identifica com aquela história, adivinha o que acontece? Ativa necessidades e ela quer aceitar alguma coisa ou ela quer buscar aquele resultado também. Isso facilita muito nas negociações. Inclusive quando alguém traz uma objeção ou quando alguém está em dúvidas, coloca um projeto para rodar, fala, deixa eu te contar aqui essa história. Por isso a prova social é importante, por isso que muitas empresas você entra no site, a empresa tem lá nas suas redes sociais as histórias dos clientes. Porque mais do que o que o outro vai te falar, você observar e ver as histórias, isso te inspira, isso te atrai. Então as histórias, elas normalmente passam por alguém que tem um desejo, que tem uma necessidade, tinha um desafio, e aí ele precisou executar com um plano e foi lá e alcançou um determinado resultado. Nós aprendemos assim. Os filmes, os livros best-seller, todos eles têm histórias que nos inspiram. A narrativa é importante. Então se você é um líder, se você é um profissional de vendas, se você é um comprador, um negociador, se você é alguém que quer influenciar o outro, influenciador digital, você precisa dominar o poder de contar histórias. As histórias inspiram, atraem, projetam resultados potenciais e fazem com que o outro aprenda de forma mais prática. E quando você racionalmente define qual história contar, então se eu vou negociar com um fornecedor, eu penso que tipo de história eu vou contar para ele. Se eu vou negociar com um cliente, ou vou abordar algum cliente, eu penso que história eu vou contar. Qual história eu vou utilizar? Então eu penso com quem eu vou falar. Qual é o segmento? Que possíveis necessidades ele pode ter? E se eu muitas vezes não conheço, eu investigo o interlocutor, porque aí eu penso na narrativa. E aí todas as abordagens passam a ser abordagens personalizadas. Por quê? Porque as pessoas buscam conexão, e quanto mais conexão a gente gerar de forma personalizada, melhor vai ser. E eu lhe pergunto, qual história você vai contar? Para quem você vai contar? Quando você vai contar? Como vai ser essa história? Se você quiser lembrar das dicas, volta no vídeo e perceba como você pode contar uma história. Esse é o poder do storytelling, as histórias que vendem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou, compartilhe com algum amigo. Quem sabe você vai contar uma história e depois passar para ele esse vídeo para que ele também se torne um contador de histórias.